Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade no canal da Associação de Geógrafos Brasileiros, seção local Caicó, Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Aponi Rodrigues Lambão, professor aqui do Departamento de Geografia do SERI, Centro de Ensino Superior de Seridó, que é a unidade acadêmica vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós estamos falando aqui nesse momento simultaneamente de Caicó e Natal, né? Caicó, que é um município situado a 270 quilômetros de Natal, fica também uma equidistância, né? De Recife e Fortaleza. Estamos nesse momento a 400 quilômetros do Recife e 400 quilômetros de Fortaleza, tem essa curiosa situação também. E hoje nós estamos aqui uma grande amiga aí de lutas geográficas, né? A Jane Suênia Dias de Lima, né? Que é graduada em Geografia, bacharel em Geografia pela UFRN, também tem a licenciatura em Geografia na UFRN, fez uma especialização em Geoprocessamento e Cartografia Digital, fez um mestrado em Geografia pela UFRN, fez uma especialização também na área de gestão ambiental e hoje ela trabalha um nome, que o nome não diz muita coisa, mas justamente ela vai explicar que o nome por si só é apenas uma ponta do iceberg da grande quantidade de missões, né? Nem funções, de missões que a mesma tem. Que, se eu tiver errado, já me corrija, que é o Centro de Apoio Operacional, é esse nome mesmo? É esse nome Centro mesmo. de Apoio Operacional, as Promotorias de Justiça de Meio Ambiente do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Então, a Jane atua em vistorias do meio ambiente, atua também em temáticas ligadas muito a nós da geografia, principalmente da geografia física e da geografia ambiental, trabalhando com questões ligadas a esgotamento sanitário, assoreamento, loteamentos, abatedouros, resíduos sólidos, eólicas, são muitas coisas. Então, a experiência riquíssima de Jane é fundamental até para que a gente possa refletir, principalmente quem está nos assistindo aqui, que é o pessoal que está fazendo bacharelado em geografia, que está fazendo agora a formação em geografia, e a Jane já está nessa caminhada há mais de 2 décadas, né, Jane? Já são mais de duas Exatamente. décadas de geografia já, né? Então, a Jane seguramente, nesses mais de 20 anos que ela tem de geografia, seguramente tem muita coisa para contar para todos nós aqui. Então, Jane, é um prazer estar aqui com a gente. Então, a gente vai começar aqui esse formato aqui que nós vamos ter de bate-papo, perguntando justamente sobre o que é, né, essa sua trajetória na geografia. Por que você quis fazer geografia, né? De onde veio todo esse começo aí de trajetória? Boa tarde a todos, né? E a Pani, muito obrigada, né, por lembrar de mim. E eu sou apaixonada pela geografia, né? Eu entrei na geografia, digamos que por um acaso, né? Eu já tinha feito um vestibular anteriormente, para psicologia, mas eu não queria, porque eu não queria ficar presa num lugar, né? E no ano seguinte eu fiquei no suplente, fui convocada, mas não quis ir. E quando eu fui fazer o outro ano na época, não era Enem ainda, era vestibular, né? A gente escolhia o curso anteriormente, na hora da inscrição, e eu fui olhar o que é que eu gostava de fazer, né? Eu não gosto de ficar parada. Então, e eu fui me lembrar dos meus professores, e era uma disciplina que eu gostava muito, né? Gostava dos professores, gostava da temática, gostava da interdisciplinaridade da geografia, né? E todo o contexto dela conter todas as outras disciplinas. E, vulgarmente falando, das andanças que a geografia nos dá, né? Geografia não é um curso estático, não é um curso parado. Então, foi isso que me levou a fazer geografia. Quando eu entrei, né, o primeiro e segundo semestre, eu fui fazendo assim, como quem está, eu fui andando junto com o barco. Quando chegou no terceiro semestre, eu tive uma crise de existência. Né? Eu disse assim, o que é que eu quero com a geografia? Eu não posso perder meu tempo aqui. Né? Se é isso que eu quero, né? Se esse curso foi o que eu escolhi, ou eu desisto agora, ou eu vou ser a melhor geógrafa que eu posso ser. Eu nunca quis ser melhor do que ninguém. Eu quis ser melhor do que eu mesmo, né? Então, daí
eu pensei, para eu ser uma boa geógrafa, eu tenho que caminhar por todas as áreas. E eu buscava estar nos grupos de pesquisa, mesmo que eu não ganhasse bolsa. Eu ia auxiliar o pessoal do mestrado, do mestrado na época, ou da graduação, que já estava no final, para fazer pesquisa, para ir a campo, porque eu queria conhecer, eu queria aprender mais. Eu ia no PET, né, que é o programa que existe, eu ia, o Pé na Trilha que existia, o Trilha Potiguares, então eu estava sempre circulando por todos os universos, mesmo sem ter bolsa. Eu era voluntária. Quando tinha aula de campo de outro professor, eu dizia, professor, deixa eu ir, né? Porque eu queria, já tinha ido para os lugares, mas eu queria ir do mesmo jeito. Quando eu fui para a licenciatura, né? Que eu reingressei na licenciatura, eu continuei com essa gana de conhecer, de aprender, de ouvir. E isso me fez uma pessoa melhor, né? Ter um horizonte, assim, a geografia nos dá um horizonte muito amplo. Por mais que a gente tenha realmente que centrar numa área, ou você é físico ou você é humano, né? Que é aquilo que a gente se especializa, mas a gente tem que ser geral, a gente tem que ser um clínico geral. Eu posso entender mais de geografia física, mas eu tenho que entender bem de geografia humana, porque uma coisa não está desassociada da outra, né? Isso eu entendi desde o início lá do curso, desde quando eu tive minha crise de existência, né? E eu tinha dificuldade, às vezes, de entender as coisas da geografia física. Então, eu fui fazer minha monografia em geografia física. Perfeito, Jane. E aí, a gente também vai para um outro momento, né, que foi quando você também começou a trabalhar com georreferenciamento, geoprocessamento também, que eu acho que é uma técnica muito importante para o geógrafo, mas que a gente percebe muitas vezes que ela acaba, ora sofrendo, entre aspas, preconceito em alguns colegas da própria geografia, que se esquece que o mapa, muitas vezes, é o símbolo da própria geografia, é algo assim até É, paradoxal. E o segundo ponto, como essa geotecnologia tem servido, as geotecnologias, melhor dizendo, tem servido até hoje para a sua atuação profissional, que a gente já vai até trazendo para o segundo ponto, que é a sua atuação hoje nesse nome imenso aí, desse setor que, na verdade, é o exército de uma mulher só, né? Que já você vai contar é, sobre essa parte, mas primeiro vamos falar do geoprocessamento. E, assim, já quando eu cursei, tinha cartografia, né? Aquela cartografia que não era no computador, era no mapinha, era cortando isopor, fazendo curva de nível, no manual mesmo, caneta nanquim para a gente desenhar, analisar aerofotos, né? Tudo no manual. E isso me deu, eu acho assim, que é diferente do hoje, porque eu entendi como é que faz, né? Hoje, nos programas de geoprocessamento, você dá um clique e ele faz. Às vezes você não sabe como foi que foi feito. E na cartografia com o nosso saudoso, que ainda está vivo, graças a Deus, Edilson, o professor Edilson, a gente fazia isso manualmente, né? Com barbante e com esquadro. Na época, eu dizia assim, para que ele está fazendo isso? A gente pode fazer no Excel, né? Uns cálculos assim. E quando eu fui pagar a disciplina de geoprocessamento, eu entendi. Então, assim, eu sabia o que pedir para o computador fazer. Né? E fiz a disciplina de geoprocessamento, bem antes da especialização, e comecei a fazer mapa de localização para o pessoal do mestrado, para o pessoal da graduação, que ia já fazer monografia, mas pelo simples fato de praticar, né? Dinheiro é bom, é ótimo, mas às vezes, para você chegar a esse patamar, né, de começar a ser reconhecido para ganhar dinheiro, você precisa praticar, e era a forma que eu tinha de praticar. Quando eu terminei o bacharelado, né, fui fazer a especialização, e me surgiram, né? Porque era uma técnica que nem todo mundo dominava, né?
E eu fiz muito, né? Fiz muito mapa de localização, mapa de transporte urbano, como é que os ônibus circulavam num bairro, que eu me lembro, mapa de feira, mapa de... Gente, eu já fiz até o mapa, assim, um mapa com a localização dos cabarés de Natal, né? Era um menino da história e da sociologia que estava fazendo mestrado e ele estava falando da cartografia dos cabarés, né? E não tinha quem fazer esse mapa, né? Então, a gente, além de localizar os mapas, a gente quantificou aqueles bairros que tinham mais e que tinham menos. Já fiz mapa de crimes, né? Os bairros que têm mais crime, os bairros que têm menos crime, qual o tipo de crime, né? A pessoa fez uma monografia sobre isso, e pegou os dados do CIOSP, das ligações, né? E a gente foi mapear quantos vandalismo, quantos violência doméstica na época, né? Quantos uso de arma branca, arma de fogo, assalto, né? E aí eu fui entendendo o quanto que a geografia caminha, né? E conversa com todo mundo, né? E o geoprocessamento hoje, ele não é só para geografia, geotecnologias, né? Para geociências. Ele conversa com todas as outras disciplinas, porque a gente pode fazer mapas temáticos de qualquer coisa. Um colega foi fazer doutorado e pediu para fazer os mapas das escolas, né? Das escolas de tempo integral, das escolas que não são tempo integral. Então, a gente foi vendo quais os municípios que tinham mais escolas nesse regimento, menos escola. Então, a gente consegue, sabendo a técnica, a gente consegue fazer mapas de diversas coisas. E o que me despertou para isso foi uma conversa de um professor, que na época eu acho que eu já estava na licenciatura, já tinha feito o bacharelado, estava na licenciatura, e ele disse assim, nós estamos fazendo um georreferenciamento da localização de uns carros, uma investigação criminal. Eram os carros e o celular dessas pessoas, né? A pessoa dizia que estava num lugar, só que a antena de celular, que ele dizia que tinha ligado para outra pessoa, não dava naquele lugar que ele estava. Então, assim, pelo raio da antena, né, de celular, se sabia o local que ele estava, aproximado, né? Então, isso me despertou, eu disse, olha, dá para fazer geografia, dá para fazer geoprocessamento com diversas coisas, né? Não é só com as geociências, não é só para localizar uma coisa, não é só para fazer um mapa de localização, sabe? E é um mundo, né? Isso está dentro da geografia. O geógrafo, ele é, antes de mais nada, um profissional de visão ampla, sistêmica, integradora, né? A gente consegue integrar as outras disciplinas. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue dar importância para a nossa profissão, né? Porque, às vezes, quando eu chego nos cantos e digo assim, não, eu sou geógrafo, o povo, geógrafo? Eu digo, mas o geógrafo é para isso, né? Infelizmente, poucas pessoas sabem o que a geografia faz, né? A maioria acha que a gente é só professor de geografia, né? Não vê que tanto o professor quanto o bacharel, ele tem uma interdisciplinaridade, ele conversa com outras coisas para poder chegar ao conhecimento que ele tem, né? E aí, foi muito bom você ter trazido isso, porque aí já vai contextualizando para o seu hoje atual momento, mas que não foi um atual momento que surgiu do nada, né? Teve toda uma trajetória, porque até para a gente ir colocando aqui na linha do tempo, você está falando dos seus primeiros 5 anos, 7 anos, 8 anos de geografia, né? Aquele Isso. primeiro momento. 8 anos, mais ou menos. 8 anos que você estava dentro da geografia nesses momentos, já tinha acontecido todas essas ocorrências, que inclusive, até para título de registro, vai ficar aqui registrado, né?
a Jane foi fundamental, porque ela que fez os mapas da minha dissertação de mestrado há 15 anos atrás. Tá vendo, né? gente? 15 anos, nesse momento que está aqui gravando, já tem 15 anos, né? Que houve há mais de 15 anos, na verdade, 15 anos e alguns meses, que houve esse processo todo. Então, justamente por quê? Porque na época eu estava fazendo a licença, eu tinha feito a licenciatura, ingressei direto no mestrado, um caminho, às vezes, acadêmico, que muitos de nós que estamos assistindo aqui faz, mas que, infelizmente, no caso, principalmente na época que a gente fazia uma licenciatura ainda muito calcada naquele modelo que muitos chamam de 3+1, que você só via as disciplinas pedagógicas no final. Isso. E as disciplinas técnicas que poderiam servir, inclusive, para o próprio processo de ensino-aprendizagem de sala de aula, a gente não via. Eu, pessoalmente, não vi geoprocessamento. Então, vim ver geoprocessamento quando eu reingressei para o bacharelado, alguns anos depois. Então, a Jane tinha a dominância dessa técnica, a Jane já tem a dominância dessa técnica, ela deve estar fazendo as continhas, já vão para 20 anos que ela tem a dominância do geoprocessamento, ela tem os primeiros contatos, 20 anos, e eu não tinha esse contato, e eu só vim ter um pouco mais de contato com o geoprocessamento na graduação do bacharelado, mas de forma mais proeminente, mais recentemente, viu, Jane? Não faz muito tempo. Então, é algo realmente que é preciso a gente refletir, porque as discussões ligadas à geotecnologia, ao geoprocessamento, não aparecem também na licenciatura, mesmo que seja de uma forma mais contextualizada, né, e precisa ser de fato, porque você vai trabalhar no chão de sala, mas, de todo modo, eu acho que todos nós da geografia precisamos trabalhar com isso. Estou 1000% hoje convencido. Eu acho que para o professor de chão de sala, ele precisa saber como foi que o mapa foi feito para poder explicar para os alunos dele. Ele precisa saber cartografia para poder explicar cartografia para os alunos dele. Então, assim, a gente não pode dissociar o bacharelado da licenciatura, né? Tem muita coisa que a gente tem que convergir entre essas duas disciplinas. É igual a física, geografia física e geografia humana, né? Então, a gente tem que estar sempre unindo esses conhecimentos dos dois lados. E o professor de chão de sala, infelizmente hoje, na educação, a gente tem que ter um domínio muito grande de muitas técnicas para poder prender a atenção do nosso aluno, para que ele possa aprender. Porque se a gente continuar, infelizmente, na mesmice, no blá, 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 a gente não consegue prender esse aluno. Eu não estou falando nem da faculdade, estou falando lá atrás do ensino médio, sabe? Que é quando a gente desperta no aluno alguma curiosidade de saber sobre o que está acontecendo, sobre o porquê que as coisas existem hoje, né? Não é só a história que conta, a geografia conta muito da história. E então a gente não pode desassociar uma coisa da outra, né? A gente não pode desassociar a física da humana, a geotecnologia da geografia, né? Apesar de que existe dentro ainda da academia uma separação, mas a gente não pode, não tem como a gente desassociar esses dois conhecimentos. Exato, Jane. E aí, só para consolidar, para a gente passando, eu acho que é fundamental ainda que a gente comece realmente a debater isso de uma forma mais evidente, né, nas constituições dos projetos políticos de curso de graduação. Como eu disse, eu hoje faço parte 1, pessoalmente falando, nós estamos tendo muitos debates, a grade curricular aqui, no caso do Departamento de Geografia, onde eu trabalho, está passando por uma modificação, por uma nova implantação, tanto o bacharelado quanto a licenciatura, mas nós sabemos ainda que temos desafios muito grandes, tem lacunas, arestas ainda muito grandes a serem aparadas, e eu vejo a questão do geoprocessamento como uma dessas, as geotecnologias. É algo fundamental, você mesmo falou aí da sua própria vivência, na perspectiva que você conseguiu, por exemplo, pagar contas fazendo isso aí. Então, olha, e fora as outras experiências que você falou, você disse até que chegou a ter envolvimento em questões ligadas à segurança pública. Então, olha a quantidade de possibilidades que se abre para o bacharel em geografia, ou mesmo
para um licenciado em geografia que tem essa dominância, muito embora a gente sabe também da importância de você ter o registro profissional, etc. Sim. Mas olha a quantidade de possibilidades que se abre para o profissional da geografia, enfim, com o domínio dessa importante ferramenta, né? Que eu acho que é essencial que a gente discuta ela cada vez mais nos cursos de graduação. Como eu disse, eu estou até fazendo um pouco de desabafo também. Eu acho que a gente precisa debater mais sobre isso. Eu sinto, inclusive, uma lacuna muito grande disso, e, infelizmente, a gente percebe até que, como você colocou nessa questão, você com esse discurso, vamos unir, vamos articular, mas ainda sinto que dentro das próprias áreas da ciência geográfica, ainda como eu falei lá no começo do nosso questionamento, preconceito, resistência ainda muito grande quanto a isso. Sim, e a gente precisa quebrar isso, porque, poxa, é essencial, até quando a gente faz a representação da geografia nas camisas que a gente veste, por exemplo, né? Está lá o globo terrestre, está lá um mapa, está alguma representação cartográfica, então é essencial que a gente saiba ter a dominância quanto a isso. Que, por sinal, toda a nossa fala nesse momento, se você for perceber, está tendo uma relação muito forte com isso. Tamanha é a importância e que ela vai aparecer já, né, quando você começar a falar do que você está trabalhando hoje. Você está trabalhando hoje, que eu acho espetacular o que você faz hoje, ao mesmo tempo que é assustadoramente espetacular. E as pessoas vão entender por que é assustadoramente espetacular. É até bom para aprender a atenção do povo aí. E aí a gente já vai trazendo, como eu disse, para essa caminhada. Como você, depois de terminar a graduação, mestrado, você começou a trabalhar. Começou a trabalhar no Ministério Público. Acho que não saiu o meu áudio. Pronto. Na verdade, eu comecei a trabalhar antes numa empresa que estava fazendo o mapeamento de Natal para cobrança de IPTU. Né? Foi meu primeiro emprego. Sim, na área, né? Então, eu já tinha estagiado na Secretaria de Meio Ambiente, de Natal, mas, assim, como emprego mesmo, foi nessa empresa. E a gente mapeava as ruas, as casas, para medir e saber o quanto que ia pagar de IPTU. Era uma revisão do IPTU, né? Um novo cadastro urbano de Natal. Na época chamava-se assim. Depois daí eu fiz o mestrado. Depois do mestrado fui convidada a mandar meu currículo para Roraima, né? Para ser professora substituta. Simplesmente fui, né? E depois voltei, né? Voltei para cá e trabalhando como voluntária num projeto, né? Para aprender também. E surgiu a possibilidade de mandar meu currículo para o Ministério Público. Né? Era uma seletiva, não era carta marcada, era uma seletiva. E eu fiz lá, mandei meu currículo, fiz a entrevista, não passei. O primeiro colocado desistiu, porque tinha entrado no mestrado. A segunda colocada, ela já tinha doutorado, mas ela não conseguia, ela tinha doutorado, e ela fez assim, ela fez graduação, mestrado e doutorado. Então, ela não tinha uma vivência prática, né? E para o promotor, na época, não era interessante. E ela foi e me chamou. Você quer vir fazer uma experiência de 1 mês? Eu não sei se a gente vai conseguir lhe pagar. Eu disse, vou, né? Mas isso, lá dentro eu não sabia, já estavam as cartas marcadas, né? Para eu ir, porque eu era a terceira colocada. Só que quando eu não passei, não foi me dito a minha colocação. Só disse que eu não tinha, né? Não tinha conseguido. E fiquei 1 mês, né? E foi assim, eu acho que está sendo uma experiência mais louca que eu já vivi, fora a maternidade, né? E no Ministério Público, hoje, né? Eu sou a única pessoa de meio ambiente, né? Eu estava conversando com o professor Iaponi, existem arquitetos e engenheiros que podem trabalhar com equipamentos de meio ambiente, com situações de meio ambiente, mas a única pessoa que é titular de meio ambiente sou eu, né? Que tem uma formação para meio ambiente sou eu. Então, eu brinco muito que eu sou uma equipe, né?
Então, só para vocês terem uma noção, eu estou lá agora em maio, vão fazer 14 anos que eu estou no Ministério Público. Hoje eu faço parte do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente. O que é esse centro de apoio? Vocês fazem denúncia ao Ministério Público, tá? E cada município tem uma comarca. Caicó, no caso, é Caicó. Mas na comarca de Caicó tem Caicó, Jardim do Seridó, São Fernando, outros municípios que são dessa mesma comarca. Então, se vocês fizerem uma denúncia, vai para esta promotoria. Quando o promotor é uma coisa mais fácil de resolver, não precisa de uma vistoria, de uma visita técnica, ele resolve junto com o município, junto com a prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente e Obras, não importa com quem seja. Mas quando é uma coisa mais complexa, tanto juridicamente falando, tá? Quanto tecnicamente falando, ele manda para esse centro de apoio, né? Que é um centro de apoio especializado. Então, eu faço parte desse centro de apoio e também faço parte do Centro Técnico Especializado, que é a CAT, tá? Que é o órgão que faz as vistorias, né? Antigamente era uma coisa só e depois eles dividiram, tá? E nós temos centro de apoio de infância, idoso, cidadania, o criminal, que a gente chama, patrimônio público, e temos o de meio ambiente, temos de saúde e meio ambiente. Então, hoje, né, para vocês aí que estão aí, que vão terminar o curso, dentro do Ministério Público tem um banco de talentos, tá? Vocês podem se cadastrar para fazer perícia na área de vocês, no município próximo a vocês. Paga muito, Jana? Nem tanto, mas é aquilo que eu disse, a experiência vale muito, sabe? Vale muito, tá? E eu hoje trabalho, vou só enumerar assim algumas. Eu trabalho com duna, praia, lagoa, lixão, abatedouro, eólica, solar, estrada, vegetação, tudo que for meio ambiente e que não seja esgotamento sanitário, tá, gente? Que seja uma coisa assim, técnica de saber o tamanho da tubulação. Isso aí, não, eu não faço. Mas, assim, posto de combustível, eu vou padaria. Ai, Jane, por que padaria? Porque, às vezes, a pessoa faz a denúncia dizendo assim, a fumaça da padaria me incomoda. E o que é que a Jane vai ver? Eu vou de 5 horas da manhã, que é o horário que estou fazendo pão. Vou aqui fazer como o professor ia me vangloriar, tá? Nenhum órgão ambiental daqui faz nesse horário. O IBAMA não faz e o IDEMA não faz. Mas a minha visão, aí tem a visão pessoal de Jane, tá? Se a padaria funciona de madrugada e a fumaça incomoda a pessoa, qual é o horário que eu tenho que ir? De madrugada. Na hora que estão fabricando o pão, né? Na hora que o forno está ligado. E o que é que Jane vê? Eu vejo a direção da fumaça, né? Que isso é geografia, gente. O vento, a dissipação desse particulado, né? De fuligem. Né? Eu vou ver dentro da padaria as adequações, o que é que pode fazer. Estudo sobre adequação técnica de padarias. E existe coisas mínimas que o pessoal pode fazer para diminuir essa fuligem. Às vezes é só a altura do chaminé. Então, a gente vai ver. Às vezes a padaria está num canto aqui e quem reclama está numa rua bem acima. Então, o problema não é a padaria. O problema é a topografia. Tá? Então, assim, é toda uma inter-relação. A gente não pode analisar o fato pelo fato. A gente tem que analisar todas as correlações e tentar diminuir esse dano, né? Essa reclamação. E, graças a Deus, a gente tem conseguido. Abatedouro, APA, APP, elaboração de mapas. E eu também auxilio que o professor já me viu, né, na audiência pública, né?
quando vai haver algum novo empreendimento, quando ele precisa de EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, precisa ter uma audiência pública, né? Para saber a aceitação da população e também para colocar para a população o que é aquele empreendimento, o que é que ele vai causar, qual o impacto positivo e negativo. Então, eu também participo, né, dessas audiências. Muitas vezes um promotor vai, tá? Muitas vezes, outras vezes não. E muitas vezes eu vou sozinha como técnica. Então, a gente faz os questionamentos ao empreendimento, a gente verifica a reclamação daquela comunidade que vai receber aquele empreendimento e vai analisar, né, para fazer eu não digo uma reclamação, mas mandar para o IDEMA os questionamentos, né? O porquê de algumas coisas, que o IDEMA nos explique, ou que o empreendimento nos explique, como é que se vão dar algumas coisas. Porque na visão do empreendedor, gente, tudo é ótimo, tá? Tudo é maravilhoso. A eólica vai trazer dinheiro, a eólica vai dar emprego, mentira, tudo isso é mentira. Vamos dizer assim, um grande complexo industrial não vai contaminar nada, não vai bagunçar o trânsito da cidade, não vai trazer gente de fora, né? Então, assim, há questionamentos que a população que vai sentir, né? Não é o empreendedor, não é o IDEMA, não é o Ministério Público, quem vai sentir o problema quando ele já estiver lá na frente é a população. É a população. Tá? Então... E, Jane, aproveitando isso, né, e trazendo de novo aqui para a temática do Dia do Geógrafo, né, e depois a gente volta a falar um pouquinho sobre a questão do Ministério Público, como a graduação em Geografia contribuiu para a sua atuação hoje? Embora já tenha tantos anos que você viu, por exemplo, pedologia, geomorfologia, geologia geral, biogeografia, enfim. Serviu de alguma coisa? Serviu e muito. Aquilo assim, geofísica, que eu acho, astrogeofísica, quando eu paguei, o nome da disciplina era, e química para geógrafos. Hoje não tem mais esse nome. Eu dizia quando Nós cursamos essa, eu também cursei. Eu dizia assim, para que essa disciplina? Nada a ver. Uma coisa assim, o que é que tem a ver com geografia? E química orgânica, química inorgânica, né? A gente chegou a ver também. Tudo a ver, né? Hoje, quando eu vou para um abatedouro, eu sei o porquê do cheiro. Por causa da química, né? Então, assim, às vezes, quando o pessoal fala assim, choveu granizo, né? A chuva está, mesmo que não chova granizo, às vezes a gente escuta a reclamação de dizer assim, choveu mais escuro, a água estava mais, a sensação que a água estava mais escura, né? A gente sabe que é poluição. Quando a gente analisa eólica, né? Como é aquele movimento do aerogerador e o barulho que ele faz para quem está no local, né? Para quem passa, é lindo. Mas quando você vai fazer análise, né? Que você vê como é que se propaga aquele som emitido na máquina, tá? Como é que se propaga aquela luzinha? Quem andar aí, quem for daí dos séries, que for ali com aparelhos, que já vê aquelas luzinhas piscando dos aerogeradores, como é que aquilo se propaga? Como é que aquilo impacta na vida da população? E impacta, tá, gente? Impacta. Como é que o movimento da hélice, o vento, né? Porque quando ele se movimenta, ele vai fazer o movimento desse ar. Esse movimento do ar racha casa, racha cisterna. Então, assim, isso é física, isso é química, e era uma coisa que eu achava que não preciso, né?
Às vezes a localização de alguns empreendimentos, né, que a gente vai analisar a topografia e a geologia, né? Dependendo da geologia, se for uma rocha dura, como é no Seridó, né, que a gente chama rocha dura, que ela é mais superficial, às vezes dá até para ter aquele empreendimento. Mas se fosse no litoral, aquele mesmo empreendimento não poderia se instalar, porque infiltra mais. Então, assim, é geologia, né? Então, assim, eu tive que estudar muito, tá? Eu não cheguei no Ministério Público sabendo, porque o que eu sabia da universidade é muito pouco, porque a gente sai ainda muito imaturo da universidade. Mas quando você começa a ver o problema, né? Tentar relacionar aquele problema, que é físico, né? Foi algo físico que chegou e bagunçou a harmonia que existia, né? E qual o impacto desse no econômico, no social, no cultural, né? Quando você começa a fazer essas interrelações, a gente tem que estudar muito, né? Estudar. Eu vou dar um exemplo aqui de o pessoal no município estava reclamando de pocilga, né? A pocilga, porque fede, porque não sei o quê. Eu tive que estudar como é que se constrói uma pocilga, como é que tem que ter, quais equipamentos tem que ter, qual o ambiente que o porco tem que ter. Então, sabe o que eu aprendi? Que porco não gosta de lama, o que culturalmente a gente acha que gosta, né? Não é, ele não gosta de lama, ele se mela de lama porque ele não tem pelo. E a pele dele é muito fina, então o raio solar queima. Então ele vai na lama para se molhar e se amenizar aquela temperatura na pele dele. Então, assim, eu tive que estudar, às vezes eu vou lá na Embrapa, ver se tem alguma norma técnica, né, que consiga subsidiar a minha proposta de solução do problema. Eu tenho que já fiz uma coisa assim que eu tive que estudar biologia, né? Era sobre a propagação de mosca. Eu tive que estudar sobre mosca. Eu vou geógrafa estudar, então eu tive que ver como é que estava o vento, como era esse ambiente que conseguia produzir mais moscas, né? Era um berçário de mosca, e como é que elas se dissipavam com o vento ou com um foco de alguma coisa que atraía elas. Então, assim, tudo que a gente estuda na nossa graduação é importante. Quantificação é dizer, isso não serve para nada. O que eu faço hoje de tabela, de gráfico, de média, mediana, para poder entender, né, a geração de resíduo de um município pela população, a dinâmica de uma praia, né? A gente faz tudo isso. A gente tem programas que fazem, que nos auxilia, mas a gente precisa entender o que é que a gente quer que o programa faça, né? Aquilo que acontece lá no geoprocessamento. Mas todas as disciplinas são importantes. Você não precisa saber de tudo o tempo inteiro, mas você precisa ter a noção para saber o que buscar. Isso aqui eu vou conseguir resolver com a quantificação. Então, eu vou buscar, vou assistir vídeo no YouTube, relembrar, né? Ou pegar um livro, vou lá na universidade, pego um livro, vou estudar, ou baixo artigo na internet, vou ler para poder entender melhor e ver se aquela solução que eu quero dar para o problema é praticável, né? Se ela tem embasamento técnico, é praticável e resolve o problema, né? Então, todas as disciplinas, gente, são importantes. Você não precisa tirar 10 em todas, mas elas são importantes. Seguramente, seguramente. E aí, já que você já está, inclusive, já fazendo essa articulação entre o que você viu na graduação e as experiências, tem risco esse seu trabalho? Não tem como não fazer essa pergunta, invariavelmente. Parece que tem. Tem muito risco.
Tem risco biológico, tem risco químico, tem risco de queda, tem risco de violência. De violência, que Muito. infelizmente foi a primeira coisa que eu pensei, já que você, por Com exemplo, acorda às certeza. 5 da manhã para ver se está saindo de forma exacerbada a fumaça de uma chaminé de uma padaria. Não, mas esse não é o pior. A padaria não é o pior, né? A padaria não é o pior. Acho que o lixão é pior, porque os catadores eles estão armados, né? E no lixão, assim, eu brinco muito e todo mundo agora assim que fala comigo diz assim, Jane, realmente no lixão só vai quem tem negócio, tá? Ninguém quer ir no lixão, ninguém quer ficar ali, ninguém vai lá para passear, né? Então, assim, quem tem alguma coisa no lixão, ou para vender droga, ou para comprar droga, ou para desovar, ou dar um tempo em algum roubo, porque acontece isso, né? Vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, bem hipotético, mas que eu já vi, né? O pessoal já comentou comigo. Um indivíduo, ele roubou uma moto, e ele quer dar um tempo, essa moto, para que ninguém veja, ele deixa lá no lixão, com alguém, por um tempo, recobre de lixo e fica lá 1, 2 meses. Depois ele tira. Então, assim, os catadores, quando eles não estão armados com faca ou com arma de fogo, eles estão com aqueles ganchinhos de catar o lixo. Então, eles estão armados. Mas uma coisa que a geografia me deu, né, e eu agradeço muito, e eu acho também que tem a ver comigo, é a forma de chegar, é a forma de abordar aquela pessoa com quem eu vou ter que conversar, tá? Então, eu chego, dou boa tarde, dou bom dia, pergunto como eles estão, né? Evidencio o trabalho deles, que é muito importante, né? Explico quem eu sou, o que é que eu vim fazer. Muitas vezes eu tenho que fazer aquele joguinho de cintura. Eu não preciso dizer, vamos dizer assim, que eu vou investigar, vou dar um exemplo, uma queijeira, que eu vou olhar ali para fechar a queijeira. Não, eu disse, não, a gente veio aqui para ver como é que está a situação disso e daquilo, né? Tenho que dar usar do manejo, né? Do molejo, sim, para poder fazer o meu trabalho, né? Mas que é perigoso, tá? Mas a geografia nos dá, como a gente é da humana e é muito de conversar, né? A geografia nos dá esse trato, né? A geografia nos dá esse trato, diferente de um curso de direito, que você sempre vai mexer com pessoas muito altas, né? De padrão de vida muito alto, ou de hierarquia muito alto. A geografia, você caminha ali, ó. Você vai para o alto padrão, você conversa com o juiz, mas você também conversa com o lavrador, com o plantador, né? Com a pessoa da agricultura familiar. Então, a geografia nos dá esse molejo, assim, essa expertise de conversar com todos, né? E eu acho que eu também tenho muito disso, de saber entrar nos lugares, de saber sair. Tanto que na faculdade eu rodava por todos os grupos, né? Eu rodava por todos os grupos, eu não era de um grupinho só. Eu conseguia sair conversando com todos os grupos. Perfeito, Jane. E aí, trazendo já para os encaminhamentos, né, em relação, por exemplo, às perspectivas que você encontra atualmente no seu trabalho. Se existe possibilidade de ampliação do quadro, se existe possibilidade do exército de uma mulher só, de repente, ganhar novos participantes, novos membros, até para que essa importante função mesmo que você exerce, né, principalmente nessa questão para salvaguardar todas essas questões ambientais que envolvem aqui o Rio Grande do Norte, estado que nós estamos nesse momento falando, enfim, então se existe essa perspectiva e mais, como é que você consegue. Aí também, aí você fica à vontade se vai querer responder ou não, porque pode ser o segredo do negócio também. Como é que você faz, mesmo estando sozinha, né, para
caminhar esses 167, que o Rio Grande do Norte, para quem não sabe, tem 167 municípios, e, consequentemente, a Jane é responsável por todos eles, né? Por ser a mulher do Exército só. E aí, como é que ela faz para conseguir conferir 167 municípios e estar presente, né? Eu posso falar de forma, inclusive, antes de passar a palavra da Jane, de forma como testemunha, que a Jane com frequência vem aqui em Caicó, mesmo estando situada, né, a sua função, o seu trabalho no município de Natal, que fica a quase 300 quilômetros daqui. E Jane com frequência vem aqui, como vem com frequência também em outros municípios potiguares. E aí, essa pergunta, como é que você consegue se virar para ficar fazendo toda essa caminhada, e até também tomar conta aí de Natal também, né, que para quem de repente não é do Rio Grande do Norte, Natal corresponde, né, e a sua região metropolitana, a metade da população do Rio Grande do Norte, cada 2 potiguares, um está aí, e o resto está nos outros 150 municípios, são 15, 17 municípios que compõem a Grande Natal, e essa perspectiva, né, se existe perspectiva de ampliação dessa força de trabalho, né, como é que é seu trabalho com, por exemplo, com a promotoria, né? Que eu acho que é também muito peculiar isso. De repente o promotor diz, Jane, vá lá para Caicó amanhã, lá vem Jane para Caicó amanhã. Mas parece que é meio assim que funciona, mas você vai falar melhor. Quanto à possibilidade, assim, tá? Se eu não me engano, então, assim, eles já estão estudando a possibilidade do novo concurso para o Ministério Público, tá? Provavelmente vai ter alguma pessoa ou algumas vagas para a área de meio ambiente, né? Isso eu sei que vai ter, eu só não sei se será no final desse ano ou no início do ano que vem o concurso, tá? Porque tem questão de verba, de banca, tem muitas questões envolvidas, mas o que a gente sabe é que tem uma previsão de concurso, tá? Para o quadro do Ministério Público, tanto para a área, para analista, que seria, né, geógrafo, ecólogo, biólogo, para a área técnica, quanto para nível, que eles chamam nível médio, que é para a área administrativa, tá? Mas há a possibilidade, se você passar para a área administrativa, você cumular com a área técnica, você fazer alguns trabalhos da área técnica e ganhar por esses trabalhos, ganhar gratificações por esses trabalhos, tá? Como é que eu dou conta? Eu não dou conta, gente. É como eu falei no início, o Ministério Público, ele tem agora um centro, né, técnico especializado, que se chama CAT, e lá na CAT, a gente, os profissionais de qualquer área podem se inscrever para realizar perícias, vistorias e dar o seu olhar técnico, tá? Então, assim, algumas coisas e alguns problemas eles estão distribuindo ainda, mas até hoje não chamaram nenhum geógrafo. Não sei por quê, tá? Não me pergunte porque eu não sei por quê. O que eu tenho feito, como é que se dá o pedido, né, ao Centro de Apoio Técnico e ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias. O promotor tem um problema, né, e ele faz o que a gente chama de um chamado, né? Ele vai lá numa aba da intranet do Ministério Público e diz assim, eu tenho um procedimento tal que investiga tal coisa, gostaria de uma visita técnica vamos dizer assim, eu vou dar o exemplo do lixão, tá? Para analisar a atual situação do lixão. Pronto. Ele precisa só disso. Aí vai para a viabilidade técnica, tá? Então, mas ele pode também, vou dar o exemplo de loteamento. Gostaria que fosse feita visita técnica no loteamento João Damasceno e Caicó. Não sei nem se existe esse nome por aí, mas vamos lá. Então, ele pode dizer assim, a infraestrutura básica, a rua, a fio, a água, entendeu? A energia, aposteamento, aos serviços públicos,
ele pode fazer perguntas que esse perito vai responder, né? Que no caso do Ministério Público a gente não tem perito, estou dando aqui perito, mas é analista, tá? Porque perito só quem faz o curso de perícia. Então, nós não podemos ser peritos, e somos analistas. Eu fiz um em Caicó que foi muito interessante. Era para ir ali na Ilha de Santana, eu olhar os resíduos que tem naquele rio, né? Na Ilha de Santana. E assim, não tinha muito lixo, no momento estava tendo desmatamento, tinha uma pessoa desmatando na hora, tinha gente jogando resíduo de poda, né, no local, tinha construções, né, e a gente eu tive que percorrer boa parte dele para poder chegar na promotoria e entregar o meu relatório, dizer o que estava acontecendo. Quando Iapone perguntou sobre a periculosidade, né? Nesse caso aí de Caicó, quando eu vi a pessoa desmatando, eu liguei para a promotoria e pedi para a promotora solicitar o apoio da Polícia Ambiental. E a Polícia Ambiental encontrou comigo e a gente verificou o quanto que já tinha sido desmatado, né? Eu também não sou doida de chegar assim com a cara e coragem em algumas situações, tá? Mas essa possibilidade de a gente pedir o apoio da Polícia Ambiental, que hoje a BPAMB, né, está muito qualificada, gente, a Polícia Ambiental. Não é qualquer policial que vai para a Polícia Ambiental. Hoje ele tem que ter uma qualificação ambiental. Ele tem que ser ecólogo, biólogo, engenheiro sanitarista. Ele tem que ter uma ligação com o meio ambiente, né? Ou entender muito de pássaros, ou entender muito de árvores, tá? Ou que seja advogado para atuar, né? Dentro dessa esfera ambiental. Não é qualquer policial hoje da Polícia Militar que vai para esse batalhão da BPAMB, né? Batalhão de Polícia Ambiental, que vocês aí em Caicó têm uma das sedes, né? Então, eu consigo dar conta de uma boa parte, Iapone. Hoje eu conheço, pela geografia eu já conhecia quase todos os municípios, e hoje eu conheço todos os municípios e vou neles ou todo ano, ou um ano sim, um ano não, a cada 2 anos. Tá? Vai depender muito da demanda da promotoria. Então, se eu vou ter mais vistorias para fazer ou se eu vou ter menos vistoria, vai depender da promotoria. E a promotoria depende de quem? De denúncias. Porque o Ministério Público não tem perna para estar em todos os lugares. Infelizmente. Né? Então, assim, a gente depende da denúncia da população e quando chega essa denúncia, ela vem para o Centro de Apoio Operacional ou para o Centro de Apoio Técnico e a gente vai dar a esse promotor o subsídio. Muitas das vezes eu faço a minha vistoria, faço o meu relatório e depois eu vou com o promotor para uma audiência com o degradante, tá? A pessoa que está poluindo, a pessoa que está desmatando. Então, a gente vai para uma audiência para tentar conciliar o dano, né? Se é multa, se ele vai retirar, ou se ele pode diminuir, ou pode mudar a técnica que ele usa para que cause menos dano ao meio ambiente e aos vizinhos, né? Que normalmente é quem faz essa denúncia. Mas eu tenho mandado aí bastante pelos municípios. E o detalhe, Jane, é que a Ilha de Santana fica sob o Rio Seridó, né, que é o principal afluente do Piranhas-Açu, que é o maior rio do nosso estado. O Seridó também é um dos grandes rios do Rio Grande do Norte, inclusive em extensão e importância. E por essas ironias, olha, para vocês verem como é interessante e preocupante também a questão ambiental no nosso país. O Batalhão da Polícia Ambiental, que no Rio Grande do Norte possui 3 unidades, a Polícia Ambiental Militar, né,
que é vinculado à Polícia Militar do Rio Grande do Norte, possui a matriz aí em Natal e, vamos colocar assim, tem os dois destacamentos em Caicó e Mossoró. O de Caicó fica na Ilha de Santana, próximo aonde você viu o desmatamento. Quando você falou que viu o desmatamento na Ilha de Santana e acionou a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Ambiental Militar, eu disse, fica a poucos metros do ocorrido. Eles chegaram bem rapidinho mesmo. Então, você percebe como ao mesmo tempo, é peculiar e preocupante, até para combinar todo esse contexto e desafio enorme que temos. Eu falo, por exemplo, aqui de Caicó, que nós somos seguramente um dos principais grandes municípios do Rio Grande do Norte que ainda convive de forma bastante lastimável com o lixão. Nós temos o lixão ainda em pleno funcionamento. Pois é, eu acho que o ano passado eu fui umas 5 vezes nesse lixão daí. Eu sei, fiquei sabendo. Então, é uma situação bastante lastimável, já se falou no aterro, o aterro já tem o terreno, etc. Já convidar os seus alunos para ir fazer uma visita no lixão comigo. Vamos. Eu já fui, inclusive, recentemente nele também, fazendo uma outra visita com outros alunos também. Então, inclusive, um orientando meu, porque um dos meus orientandos de mestrado estudou justamente sobre essa questão dos resíduos sólidos aqui. Então, é muito preocupante a situação e, ao mesmo tempo, a gente, com esses pequenos, grandes exemplos, né, Jane? Porque se fosse para a Jane contar todas as histórias que ela tem aqui, a gente passaria o dia todo, ainda não dava conta, né? Eu tive, inclusive, alguma dessas histórias, inclusive pouquíssimas, mas uma ou outra eu acabei fazendo parte, como, por exemplo, uma audiência um tanto quanto sui generis que houve há cerca de 1 ano e meio atrás, em relação à constituição de novas eólicas aqui no território municipal de Caicó, né? De novas torres eólicas, uma audiência que teve várias idas e vindas dentro da própria audiência, não estou falando com você. Graças àquilo, ela ainda não saiu. Exato. Mas no próprio dia, nas próprias 3 horas e meia que duraram a audiência, porque ela foi no turno noturno, essas 3 horas e meia de audiência foram suficientes para trazer várias idas e vindas a esse empreendimento eólico, que, como a própria Jane colocou muito bem, graças ao trabalho que a mesma faz, juntamente com outros agentes sociais também que estavam participando, mas, claro, esse papel do Ministério Público, né? A partir desse Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, né, da qual a Jane faz parte, fizeram com que esse empreendimento de grande impacto ambiental, né, ele acabasse tendo um processo mais comedido, né, para que o mesmo fosse implantado. Mas o Ministério Público, ele age, né, muitas vezes, mas é essencial que a população do lugar se manifeste. Precisa ter esse movimento social, né? Porque, assim, Jane não conhece Caicó. Eu sei onde é Caicó, eu já fui várias vezes a Caicó, mas eu não moro em Caicó, né? Eu não, vamos dizer assim, eu não conheço in situ os animais que tem em Caicó. Eu conheço, assim, na literatura diz isso, e aquilo outro. Mas, assim, a vivência do morador do Seridó, né, de Caicó, ele pode dizer, não, aqui eu tenho isso, aqui o estudo que você fez está totalmente errado. Como foi naquela audiência? Isso é importante. E é importante que a academia participe, sabe? Que os alunos vão, porque, assim, além de ter o conhecimento técnico que os alunos têm, eles têm o conhecimento de vivência do lugar, daquele pertencimento que é nato da geografia, né? O pertencimento, o lugar, de você sentir parte do lugar, né? Você é parte do lugar, você é parte de Caicó. Então, eu não vou querer que, vamos dizer, corte uma serra de Caicó, porque para mim é como se estivesse cortando meu dedo. É isso que a gente acha, que a população ela tem que se manifestar e é importantíssimo que se organizem para poder, assim, se organize tecnicamente, né, e com força para dizer assim, não, a gente não quer com embasamento técnico, por isso, como foi naquela audiência, né?
E antes disso, tinha tido outra, mais ou menos um ano atrás, antes daquela, que também teve muita participação da população, né? E nenhum desses dois saíram. E eu estava nos dois, né? Você lembra bem? A gente estava nos dois e procurando fazer, né? Você no Ministério Público e eu na academia, o nosso papel da geografia para conseguir apontar. Não na perspectiva como diz, vocês demonizam as eólicas. Não é isso. A gente apenas aponta as contradições e a necessidade que essas contradições sejam imediatamente aparadas, resolvidas para evitar maiores impactos ambientais. Essa é a nossa função. É até importante fazer esse esclarecimento para que as pessoas compreendam, mas do modo como hoje são implantadas as eólicas, muitas vezes elas acabam trazendo mais malefícios do que benefícios. Infelizmente, isso aí a gente acaba tendo que deixar claro aqui, aproveitando esse espaço público aqui para isso. Porque não é só o meio ambiente, é toda uma correlação social, né? Quando a eólica ela se instala, enquanto ela está se instalando é ambiental, tá? Enquanto ela está se instalando é muito dano ambiental. Mas depois que ela se instala, o dano é social, né? E como geógrafos, né, nós vivemos numa sociedade. E nós estudamos essa sociedade. Então, assim, é um marco, que eu digo assim, é um objeto que vai entrar no lugar, que vai mudar toda uma dinâmica daquela sociedade. Com doenças, com perturbações, com mudanças, né? Com barulho, com outros milhares de coisas pequenas, quer dizer, que se acha, o empreendedor acha que é pequeno, mas quando é igual assim, um machucado que todo dia você machuca, sabe? E aquela dor, ela vai aumentando, né? A dor social que a gente chama. É um incômodo, ele vai aumentando. E vai ter uma hora que você não aguenta. E você vai dizer o que assim? Eu que tenho que sair? Eu estava aqui primeiro, né? Então, assim, para que isso não aconteça, é justamente que acontece aquelas audiências, né? Para a comunidade entender o que vai acontecer e dizer, eu sou a favor, eu não sou a favor. Inclusive, Jane, aproveitando o espaço, tá aparecendo aí na tela o site do Ministério Público, né, na aba Meio Ambiente, até que tem mais informações, e-mails de contato, é um site muito rico, e está aí disponível na tela para vocês, mprn.mp.br, se vocês também já irem mprn.mp.br, para repetir, mprn.mp.br, lá mesmo já aparece o link direto para a área de atuação sua, alusiva ao meio ambiente. Seu nome está lá, inclusive, claro. O povo dizer, não, tá lá o nome da Jane, para quem quiser ver lá. Se vocês entrarem nesse site, lá embaixo, vocês vão ter o nome assim, CATE, C-A-T-E. Então, isso. Quem já tiver formado ou se formando e quiser fazer o cadastro, né, nesse banco de autônomos que chamam, né, podem fazer, tá, gente? Pode ser que você nunca seja chamado, mas pode ser que você seja chamado daqui a um mês. Exato. Inclusive no site, né? Vou até projetar aqui rapidamente a tela, né? É bem rápido. Inclusive está lá para quem quiser ver, né? No site está lá bastante claro que a Jane é geógrafa, né? Está aí no site para quem quiser ver, está lá escrito que a Jane está aqui, ó, bacharel e mestre em geografia, né? Além da especialização em geoprocessamento e cartografia digital, está lá escrito. No meio de numa dominância, né, de profissionais ligados ao direito, está lá alguém da geografia, porque todos os outros profissionais... Oi, sou geógrafa. Exato, basicamente, a Jane no meio desse pessoal do direito, e está aí a importância da geografia, está aí a importância da atuação do geógrafo. Sabe, Apoli? Nos ambientes que eu ando, nas audiências, nas discussões, porque às vezes a gente vai para discussões bem técnicas. E quando eu levanto alguma coisa que é método da geografia, que é fazer a correlação das coisas, né? Porque uma coisa não acontece desassociada da outra.
Quando eu começo a fazer a correlação, aí o pessoal, você é o quê? Eu digo, sou geógrafa. E geógrafo faz isso? Eu digo, faz. E geógrafo Faz. está no Ministério Público? Pois é. Tá. E tem geógrafo no Ministério Público? Tem, né? Então, a gente precisa ser ótimos profissionais. É aquilo que eu disse lá no início. Seja o melhor que você pode ser. Não queira competir com ninguém. Seja você o melhor que você pode ser. E enalteça que você é geógrafo, né? Porque só assim a geografia, a profissão de geógrafo vai ficar conhecida. Porque, e assim, e o pessoal não tem noção que nós somos gestores, né? Eu falei com o professor Iaponia um pouquinho antes de começar que eu fiz uma especialização em gestão ambiental para ter o título. Porque o povo, ela é geógrafa. Ela é especialista em gestão ambiental. Eu faço a mesma coisa. Não é nada mais do que o geógrafo pode fazer, o gestor. Tá? E quer dizer, na verdade, a gente faz além. Porque o gestor ambiental, ele cuida do meio ambiente. E o geógrafo é sociedade e meio ambiente. Isso. Essa Né? Então, assim, interface tão nós temos necessária, né? além do que o gestor faz. Essa interface tão necessária, né, Jane? Mas assim, o geógrafo, como geógrafo, ele não é tão reconhecido pelo seu potencial, né? O pessoal não conhece muitas vezes porque a pessoa faz geografia, depois faz engenharia, eu sou engenheiro, faz geografia, depois faz biologia, eu sou biólogo. Mas a geografia fica lá embaixo. Eu digo, não, eu sou geógrafa. Sou geógrafa. Exato, exato. E Jane, para a gente ir finalizando, né? Como eu disse, se fosse para colocar e passar o dia todo aqui falando, tem muita história, mas o que fica para o pessoal que está aqui fazendo geografia, o bacharelado, a licenciatura, qual é, vamos dizer assim, o recado final que você dá depois desses 15 anos já atuando em Ministério Público, né? Mais os quase 10 anos que você atuou na graduação, até no chão de sala, né? Trabalhando também como professora universitária, inclusive. O que é que você diz para o pessoal? O que é que você deixa aí de lição nesse dia do geógrafo? De lição, reflexão? O meu medo do geógrafo é sair e não ter trabalho, né? Tem, gente. Tem área para nós. Tem área para geógrafo, né? Você não precisa ser o gestor ambiental, você precisa ser geógrafo, tá? E a geografia, ela está sendo conhecida no país inteiro. E muitos municípios já verificaram a necessidade de ter geógrafo nos seus concursos, né? Muitas empresas já contratam geógrafos, né? E é aquilo que eu disse, o geógrafo ele pode trabalhar com geoprocessamento. O geógrafo pode trabalhar como gestor de um projeto. O geógrafo pode ser gestor ambiental, tá? Quando eu digo assim, gestor ambiental, não é o nome de gestor ambiental, mas ele pode estar no setor de gestão ambiental e ele pode ser o coordenador, porque isso está na nossa competência, tá? O geógrafo pode ser gestor de um plano diretor municipal, porque está na nossa competência. Não precisa ser outro profissional. O geógrafo tem aquele ditado, a mulher pode estar onde ela quiser, né? O geógrafo pode estar onde ele quiser, né? Nós temos essa natureza de interrelações, né? Com outros cursos, com outras ciências, mas nós temos um olhar que as outras ciências não têm, que é de amplitude e entender as correlações dos fatos para que eles se mostrem, né? Então, assim, quando a gente vê um aerogerador, não é só aquela torre que esteve ali. A gente tem um desmatamento, a gente tem um afugentamento de animais, a gente tem uma área degradada, a gente tem erosão, a gente tem um material novo colocado sobre o material natural. Então, assim, o geógrafo, quando ele
Eu vou dar um exemplo assim, olha uma fotografia, ele consegue ver correlações que outra profissão não consegue ver, tá? Então, assim, se deem a importância que vocês têm como geógrafo. O geógrafo é muito importante, mas a gente precisa dizer que é geógrafo para poder ser conhecido como tal. Então, e também que vocês sejam o melhor geógrafo que vocês possam ter. Aproveite os professores que você tem, aproveite as aulas de campo, prestem atenção, façam, assim, quando vai para a aula de campo, façam o reconhecimento, como a gente chamava antigamente, o reconhecimento geográfico do lugar, saber onde é um lugar bom, um barzinho bom. Isso também faz parte, né, do conhecimento. Mas abstraiam tudo que vocês puderem dos professores de vocês, das visitas de campo, auxiliem os colegas no mestrado, no doutorado, na graduação, vão ser voluntários na pesquisa do colega, que aí você ajuda ele, mas você também aprende muito, muito. Eu aprendi muita coisa do que eu sei hoje de Excel, ajudando os colegas a planilhar os dados deles. Então, assim, conhecimento sempre é bem-vindo. E nós geógrafos, a gente consegue captar muita coisa de vários conhecimentos, de várias coisas e usar na geografia. Então, sintam-se vangloriados e saibam que tem campo de trabalho, sim. A gente só precisa demonstrar que o que é que a gente consegue fazer, o que é que nós sabemos fazer e o que é que nós somos bons em fazer, tá? Jane, novamente, muito obrigado pela sua contribuição. As portas aqui estão abertas também para outros diálogos, né? É importante que o pessoal realmente procure, entre no site do Ministério Público, veja as oportunidades que o mesmo tem, inclusive para vocês exercerem, né, funções profissionais da geografia. A Jane deu essa dica valiosíssima, né? Está aí de novo a página do Ministério Público para vocês pesquisarem e, de repente, já começarem aos pouquinhos a entrarem nesse universo do trabalho que o geógrafo pode exercer, e o Ministério Público é essa porta. A Jane, inclusive, como disse há pouco, há 15 anos atrás, viu essa oportunidade, agarrou e está aí até hoje, atuando, trabalhando, incansavelmente nessa área. Não tenham medo. Vão com medo mesmo, estudem e vão. Só vão. Só vão, exato. E só para fechar também, pessoal, o Encontro Nacional de Geografia vai ser em julho de 2026, entre os dias 19 e 24 de julho, em Salvador. Está aí as redes sociais, @xxi_eng, quem quiser, inclusive, participar, ver como é que vai para encontrar, por exemplo, meios de hospedagem, a programação do evento todo já está lá disponível, é só vocês acessarem a página que vocês vão ter todas as informações. Então, Jane, novamente, muito obrigado. A gente agradece de novo o seu espaço, o seu tempo, né? Que, como a própria Jane falou aí, nem consegue dar conta, mas ela conseguiu tirar essas pouco mais de uma horinha aqui para ficar conosco, para falar das suas experiências. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ficar essa rica lição para todos nós de continuarmos efetivamente exercendo a nossa função geográfica e, principalmente, exercer essa interface homem-natureza. Eu acho que esse aí é a palavra primordial que a Jane trouxe para a gente nesse momento aqui de fala das suas atuações profissionais, que felizmente continuam e que continuem mais. E que a gente espera também, Jane. Eu sei que você fica muito orgulhosa de estar trabalhando como essa mulher do Exército só, mas a gente aproveita e faz o coro aqui, o apelo para que outras pessoas também venham ajudar a Jane aí nessa missão. E a gente espera, porque realmente, infelizmente, a gente sabe que, infelizmente, mesmo com todas as iniciativas de educação ambiental que a própria geografia traz no chão de sala, na educação básica, a gente sabe que, na prática, como a própria Jane falou muito bem em um momento aqui da atividade, tá tudo bem, vamos colocar eólica, a fábrica não vai trazer impactos, e a gente sabe que não é bem assim. Então, daí é fundamental essa função, entre aspas, de defensores do meio ambiente, porque é muito mais do que isso, mas para as pessoas entenderem
essa função, entre aspas, de defensor do meio ambiente que o Ministério Público, através de sua promotoria de meio ambiente, faz e exerce diuturnamente, eu diria, diuturnamente, e a gente é testemunha ocular desse trabalho que a gente tem feito, por exemplo, incansavelmente aqui em Caicó, tanto na questão do lixão, que é uma triste realidade que a gente espera que seja logo superada, isso, quanto também dessa nova dinâmica econômica do Rio Grande do Norte, oriunda das eólicas, que também é um outro desafio socioambiental que nós temos encarado aqui contemporaneamente no Rio Grande do Norte. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Agradeço a atenção de vocês. Fique de olho nas redes sociais também da AGB, @AGBCaicorRN, tanto no Instagram quanto no Facebook e outras redes. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau, gente. Muito